Que a gente começa falando sobre a eleição na Argentina. O presidente eleito promete privatizar a estatal do petróleo e os canais públicos de mídia. Javier Milei venceu o segundo turno nesse domingo, em parte por causa das promessas de reduzir o tamanho do Estado. Então a gente vai até Buenos Aires com o enviado especial da Jovem Pan, Marcelo Favalli. Marcelo Favalli, boa noite para você. Como é que está sendo esse day after do domingo de eleição, momento histórico na Argentina com a troca de presidentes? Pois é, Tiago, boa noite a você, boa noite a todo mundo que nos acompanha, seja aí no Brasil, seja aqui na Argentina, em qualquer parte do mundo. Bom, se der para resumir em duas palavras essa segunda-feira, após resultado da eleição do domingo, é expectativa e realidade. Porque é o seguinte, havia uma enorme expectativa que começou a ser criada ainda no domingo de que Javier Milei e Alberto Fernandes se encontrassem logo pela manhã dessa segunda-feira para começar o processo de transição. Mas o Javier Milei agora constituiu um escritório, uma unidade de presidente eleito, né, um escritório para o processo de transição. Ele declarou há 2 horas que esta reunião ainda não foi definida, embora ela esteja, digamos, pré-marcada. Tem um outro ponto que foi o grande personagem secundário de hoje o grande personagem secundário de ontem, que hoje começou a ganhar traços de um protagonista nessa segunda-feira, que é o ministro da Economia, Sérgio Massa, porque ele deixou a corrida eleitoral, ele perdeu, mas ele não deixou o cargo de ministro da Economia. Aí, 2 pontos. Primeiro, que é o seguinte, ele continua no cargo. Havia uma expectativa de que ele fosse pedir uma exoneração, um afastamento ou até renunciar do serviço como ministro da Economia. Isso não aconteceu. Ele diz que permanece no cargo, pelo menos por enquanto. Agora, existe uma segunda situação, que é esse processo de transição. Ele, que foi muito criticado, foi o grande rival de Javier Milei, em determinado momento, nos próximos 20, 25 dias, vai ter que se sentar com a equipe de Javier Milei ou com o próprio presidente eleito para discutir essa transição, uma vez que o cerne da campanha passou justamente pela crise econômica que vivem os argentinos. Então a gente tinha uma grande expectativa para acontecer um monte de coisa, por enquanto ainda nada. A realidade ainda é um compasso de espera. A gente preparou também uma reportagem que explica um pouco do que foi essa transição de domingo para segunda-feira e essa passagem de bastão que está prevista para o dia 10 de dezembro. Eleições na Argentina. O novo líder argentino começou o dia dando entrevistas a emissoras de rádio do país. As primeiras declarações foram sobre privatização. Javier Milei citou o interesse de tornar a YPF uma empresa totalmente privada. A companhia já passou por este movimento na década de 1990, no governo de Carlos Menem. Porém, havia retornado às mãos do Estado em 2012, na gestão da atual vice-presidente Cristina Kirchner. Milei também colocou nesta primeira lista de autarquias que pretende vender as emissoras públicas de rádio e TV, assim como a agência de notícias atrelada ao governo federal. Entretanto, Milei deixou a entender que o projeto deve levar um tempo. Como ele mesmo disse, a YPF, em especial, precisa ser recomposta. Por causa do feriado, a Bolsa de Valores de Buenos Aires não repercutiu as promessas do novo presidente. Mas em Wall Street, onde as ações das estatais argentinas também são negociadas, houve uma forte valorização. Alguns papéis chegaram a subir mais de 40% no pregão desta segunda-feira em Nova York. O notável desempenho das ações argentinas nos Estados Unidos é um termômetro importante da aceitação do mercado interno das políticas fiscais que Milei quer aplicar depois da posse. O economista Agustín Ecchebarri, que foi professor na Universidade de Buenos Aires, concorda que o projeto de abertura encampado pelo novo presidente pode atrair novas parcerias internacionais. O objetivo será fazer a Argentina ser um dos 10 países mais livres do mundo. A Argentina vai aumentar seu comércio fortemente.
Vamos ter uma economia muito mais aberta. Espero que possamos fazê-lo com o Brasil. A ideia é que se um não pode, dentro do Mercosul, abrir a economia por conta das restrições do Mercosul, então serão criados tratados bilaterais para abrir o comércio. No discurso da vitória, Milei reforçou o compromisso que firmou com o eleitor de banir os corruptos da classe política e disse que ali começava uma nova página da história administrativa argentina. E de fato começou naquele momento. O novo chefe de Estado quis se encontrar com o atual presidente logo no início da semana para tratar da burocracia da transição de governo. A Casa Rosada deve designar pelo menos 2 integrantes, que serão a ponte entre as administrações de Alberto Fernandes e Javier Milei. Derrotado nas urnas, mas ainda ministro da Economia, Sérgio Massa não definiu seu futuro. Não se descarta a hipótese dele deixar o cargo antes do mandato, que termina no próximo dia 10. Se Massa permanecer na pasta, terá de passar pelo constrangimento de atender às demandas do rival, eleito justamente no quesito que mais mexeu com a cabeça do eleitor nesta campanha, o rombo no orçamento dos gastos públicos da Argentina. Quem também espera a nomeação de um representante de transição é o FMI. O Fundo Monetário Internacional tem parcelas a receber em 2024, na casa dos 12 bilhões de dólares, e a organização quer saber qual o plano de quitação de Javier Milei. Bom, é inevitável comparar Javier Milei com Jair Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos num quesito principal, o canal de comunicação. Porque Javier Milei, ele então abriu esse escritório do presidente eleito para se comunicar com a Casa Rosada, mas também para se comunicar com os eleitores e a população em geral argentina. São palavras do próprio gabinete. E que é o seguinte, há cerca de 2 horas eles publicaram um documento dizendo que não haverá nomeação oficial de nenhum executivo ou ministro até o dia 10 de dezembro, o dia da festa da posse, em que ele recebe oficialmente o bastão e se torna, então, presidente em exercício, em cargo aqui da Argentina. Porém, nos bastidores do La Liberdad Avança, que é a coalizão que elegeu Javier Milei, já aponta que o presidente eleito já tem na ponta do lápis alguns nomes que venham a ocupar pastas e ministérios importantes. Eu vou explicar porque eu estou falando pastas e ministérios. Saúde, uma pasta. Trabalho, uma pasta. Porque eles vão ficar dentro de um ministério maior, um superministério do desenvolvimento humano. É uma manobra do Javier Milei para começar a diminuir o Estado, como ele prometeu na campanha. Também já tem aí uma lista forte de quem será o ministro do Interior, da Justiça e da Chancelaria. E isso é uma atenção para a gente. Diana Mondino provavelmente vai ser a ministra das Relações Internacionais e alguém que vai lidar então com o Brasil, com China, países que o Javier Milei chegou a mencionar que talvez tivesse mais distante, não próximos, como foi a administração Fernandes Kirchner.